sou a doutora Caroline. Olá, eu sou a doutora Lívia. Nós somos médicas oftalmologistas da iCare e somos responsáveis pelo setor de estrabismo e oftalmopediatria. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre estrabismo. Nós acreditamos que a primeira dúvida dos pais é quando levar a criança pela primeira vez no médico oftalmologista. Segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, entre crianças de 0 e 5 anos sem risco de doença oftalmológica, a gente recomenda um primeiro exame nos recém-nascidos, um segundo exame entre 6 e 12 meses e outro exame entre 3 e 5 anos, idealmente mais perto dos 3 anos. E se essa criança ela tiver alguma alteração ocular? Daí a gente individualiza esses casos e essas crianças elas têm que ir com mais frequência ao consultório e isso vai depender de cada caso individualmente. Depois dos 5 anos, recomenda-se pelo menos uma triagem de acuidade visual feita na escola ou mesmo no pediatra, e se a gente suspeitar de qualquer baixa de acuidade visual em qualquer um dos olhos, essa criança é encaminhada para o oftalmologista. E o que o que significa ter ausência de alterações oculares? Significa o que são alterações oculares visíveis, né, para os pais, para os cuidadores. São alterações oculares em si, como alterações de pálpebra, uma opacidade visível a olho nu, doenças gestacionais, então, por exemplo, mães que tiveram toxoplasmose durante a gravidez, sífilis, ou aquelas crianças que têm casos de estrabismo ou de outras doenças oculares na família durante a infância, como glaucoma congênito, catarata congênita, alterações sistêmicas que podem dar alterações oculares como artrite idiopática juvenil, diabetes, dentre outros, né? Existem vários. As principais doenças oculares diagnosticadas nessas primeiras consultas com o oftalmologista são estrabismo, ambliopia e erros refracionais, que são os graus. Então, o que é estrabismo? Eu acho que a grande dúvida da maioria dos pais é o desalinhamento dos olhos. Então, os pais ou mesmo o pediatra vão notar que um olho da criança é retinho e o outro fica desviado. Esse desvio pode ser para dentro, que são desvios convergentes, que a gente chama de esotropias. O desvio pode ser para fora, que são desvios divergentes ou exotropias. Ou mesmo para cima e para baixo, que são os desvios verticais. E o que é importante dizer? Que quando os desvios são muito grandes, fica muito fácil para os pais e para os professores perceberem que essa criança tem alguma alteração. Só que muitas vezes os desvios são desvios pequenos e são imperceptíveis. Então, por isso que mesmo as crianças que às vezes não têm muitos sinais e sintomas devem passar no oftalmologista com certa frequência. Até porque mesmo os desvios pequenos causam prejuízo visual, então tem que ser tratados. Com relação a sinais e sintomas, geralmente a criança não apresenta tantos sintomas quanto os adultos, por exemplo, que vão se queixar de visão dupla. Por um mecanismo de adaptação neurosensorial, a criança não tem essa queixa. Mas ela pode, esse olho desviado, o olho que fica tortinho, por uma falha de comunicação entre o olho e o cérebro, pode evoluir com o que a gente chama de ambliopia, né? O olho preguiçoso. E causar uma baixa de acuidade visual nesse olho posteriormente. Outras queixas que essa criança pode ter, então que a gente tem que ficar um pouco mais ligado, é quando a criança fecha muito um dos olhinhos, reclama muito de sensibilidade à luz, coça muito os olhos ficam mais vermelhos, ou aquela criança que reclama de peso em cima dos olhos, aquela criança que muitas vezes na escola é taxada como isolada ou com dificuldade de aprendizagem. Isso tudo são sinais que podem vir a indicar que essa criança pode ter alguma alteração ocular. E lembrando que é muito importante a gente não esquecer que essa criança que tem estrabismo, ela sofre bullying, ela se sente isolada, ela tem vergonha. Então, o estrabismo ele causa alterações psicossociais importantes. Quais são as causas, né, de estrabismo? Em cada olho, a gente tem 6 músculos extraoculares. E esses músculos comandam tanto a movimentação como a posição dos olhos. Então, por uma visão binocular normal, a gente precisa de um controle funcional, um controle neurológico,
coordenado certinho nos dois olhos. Ou seja, se há uma alteração tanto neurológica quanto anatômica, esses músculos eles não vão funcionar da forma correta e ele vai desencadear um estrabismo. Lembrando que a genética também tem seu papel, então se os pais ou os irmãos apresentam o estrabismo, a criança tem mais risco de desenvolver a doença. E a gente não pode esquecer que o estrabismo não é uma doença só de crianças. Sim, adultos também podem ter estrabismo e são diversas causas de estrabismo na fase mais avançada, como, por exemplo, um trauma, alterações neurológicas como um AVC, como uma isquemia, doenças sistêmicas como diabetes mellitus, tireoide, tudo isso pode acarretar estrabismo no adulto. E, diferente da criança, muitas vezes o adulto ele vai se queixar de diplopia por conta desse mecanismo que a criança consegue fazer de limitar, né, de inibir um dos olhos e que o adulto não é mais capaz. Hoje em dia, o uso excessivo de eletrônicos, então celular, tablet, ele vem também como um vilão das causas de estrabismo, né? Isso acontece principalmente em pacientes jovens, míopes, por esse excesso de acomodação. Então causa um desequilíbrio e um desalinhamento dos olhos por causa do excesso do celular. Isso. E qual é o tratamento então do estrabismo? Na verdade, nós temos diversos tratamentos. O tratamento ele vai variar muito do tipo de estrabismo, do tamanho do desvio, da idade que começou o desvio, se é adulto, se é criança, e da causa do estrabismo. Tem uma condição que a gente chama de esotropia acomodativa. No geral, são crianças pequenininhas, a partir dos 2 anos de vida, que tem um grau um pouquinho mais alto de hipermetropia, e a correção do desvio é só com a prescrição do óculos. Então, esse é o tratamento definitivo, é só o óculos e pronto, não precisa de cirurgia. Mas existem casos em que a gente tem que operar, o paciente precisa ser submetido a uma cirurgia. No caso das crianças, essa cirurgia tem que ser no ambiente hospitalar, porque tem que ser sob anestesia geral ou sedação. No caso de adultos, muitas vezes a gente consegue operar na própria clínica, num centro cirúrgico menor, e muitas vezes a gente não precisa fazer anestesia geral. Isso também vai variar de acordo com a idade, com o caso, com o tempo da cirurgia, né? Lembrando que às vezes uma cirurgia só, né, não resolve todo o problema, a gente tem que fazer mais procedimentos. E aí a gente se pergunta se existem outros tipos de tratamento. Então existem, além dos óculos para esotropia acomodativa, além da cirurgia, a gente pode usar prismas, que são lentes especiais que a gente consegue acoplar no óculos, digamos assim. A gente tem hoje a toxina botulínica, que é um adjuvante importante para casos de estrabismos de pequeno ângulo, para pacientes que não podem ser submetidos à cirurgia sob anestesia geral, para casos de paralisia, quando a gente quer esperar para poder operar esse paciente, a gente pode fazer o botox até que chegue a hora desse paciente operar. Então existem diversos tipos de tratamento. E o que a gente precisa ter em mente é que o mais importante é ir ao oftalmologista, porque cada caso é individualizado, então cada conduta, cada tratamento vai depender de cada paciente em especial. Então acho que mais ou menos isso. A gente conversou um pouquinho hoje de estrabismo, a gente pode falar depois sobre erros refrativos, miopia, hipermetropia. Mas muito obrigada, Gui. A gente agradece, espero que tenha sido elucidativo para vocês, mas o que a gente quer reforçar aqui é a importância de levar as crianças ao oftalmologista, consultas de rotina, realizar todas as consultas de rotina. A gente quer agradecer a oportunidade, caso vocês precisem de acompanhamento, precisem tirar mais dúvidas, estamos à disposição.